Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o filme A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, que saiu em 1946. Então, o filme é muito interessante porque ele vai começar com sinos tocando e, comicamente, ele vai terminar da mesma maneira. Ele começa com sinos tocando e tem Jesus e José conversando, né? A gente precisa dar um jeito nessa situação que está acontecendo lá na cidadezinha, do vilarejo Bedford Falls, né? Que o filme também começa com todo o pessoal da cidade fazendo várias orações, e a gente já começa o filme vendo quando as orações são muito fortes e são feitas por várias pessoas e com bastante fé, elas realmente são atendidas, né? E tá todo mundo rezando para o George Bailey. Quem é o George Bailey, né? É o personagem principal, que ele está passando por algumas intempéries, né? E aí, né, a gente tem só uma voz, né, de Jesus e São José. Eles, né, tem toda aquela história do filme, né, que eles inventam um tipo de anjo, que é o Clarence. É um anjo que precisa ganhar as asas dele. E ele vai conseguir ganhar essas asas se ele conseguir salvar o George Bailey, né? E aí, vamos lá. Só que antes de tudo ele precisa ter conhecer um pouco de quem é o personagem principal, quem é que ele vai salvar. E os anjos, eles têm aquela visão além do tempo, então ele consegue ver toda a vida dele de uma vez. E o filme vai se passar, a gente vai ver a visão do anjo, que inclusive ele vai comentando durante o filme e a gente vai pegando o que está acontecendo. Muito interessante é que o anjo está carregando um livro, né? Que livro que é esse? Tom Sawyer, do Mark Twain, um dos primórdios do romance original americano, que conta a história do Tom Sawyer, que é um menino cínico que não consegue aproveitar nem entender nada da natureza, nem da cidade em volta dele, porque ele quer mais, né? Isso vai ser muito interessante. Bom, George Bailey, desde criança, a gente vê durante o filme inteiro, e o filme inteiro tá aí para mostrar pra gente que tudo que ele faz pros outros, ele se dá mal depois disso. Tudo. Quando ele é pequeno, eles estão brincando no gelo, o irmão mais novo dele, Harry, escorrega, cai na água, George vai lá, pula para salvar ele, e ele perde a audição do ouvido esquerdo. E ele vai crescendo, e o sonho dele desde sempre foi aquele famoso sonho que adolescentes têm, né? Pessoal de 20 anos, então, quero conhecer o mundo, e eu vou para vários países, e depois eu vou voltar e vou construir prédios e casas gigantescas. Ele tem essa visão muito, muito grande, né? Daquela história de propósito, eu quero viajar e tal. E, bom, voltando para as coisas que ele faz para os outros e ele se dá mal depois, né? Tem a história do irmão dele. Ele trabalha numa farmácia que o patrão dele recebe a notícia de que ele perdeu o filho e ele tá todo triste. Ele acaba confundindo os remédios e bota um veneno para entregar para uma senhora. O George já vê, troca, e ele vai apanhar por causa disso, vai levar um monte de catrapo, e ele vai consultar o pai dele. Pra gente ter uma noção do mundo, do ambiente, do que está acontecendo. O filme vai se passar na cidadezinha de Bedford Falls, que o Frank Capra usou isso muito baseado no distributismo, na doutrina social da igreja. E o vilão do filme, né, é o Sr. Potter. Então tem essa cidadezinha que ela é comandada pelo Sr. Potter. O Sr. Potter é um magnata, né, como se fosse um metacapitalista de uma
cidadezinha que ele é como se fosse a encarnação da avareza, do egoísmo, como se fosse o Scrooge do conto de Natal do Dickens, né? O pai do George, ele é dono de uma imobiliária, né? E essa imobiliária, ela tá há muito tempo fazendo coisas muito boas pela cidade, porque é justamente essa imobiliária que ajuda as pessoas pobres que não têm condições de ter uma casa própria conseguirem realizar seu sonho, né? Do outro lado a gente tem o Potter, que ganha dinheiro fazendo os pobres ficarem mais pobres, né? O George Bailey, ele com essa história de tudo que ele faz pro bem, ele se dá mal, é muito interessante também, porque vai acontecer a guerra depois, ele vai querer ir pra guerra, mas não vai poder por causa do ouvido dele. O irmão dele vai pra guerra, vai virar um herói de guerra condecorado, vai almoçar com o presidente. O melhor amigo dele vai virar um milionário, vai sair da cidade, né? E aí ele encontra a Mary, que é a irmã de um amigo dele, e ele vai se apaixonar por ela, eles vão se casar, né? E vai acontecer uma coisa bastante triste também, né? Antes do casamento, quando o George cresce, ele fala, não, agora eu vou pra faculdade, agora é isso aí, eu vou ver o mundo. O pai dele adoece e morre. E ele que tem que tomar conta da imobiliária do pai dele. Aí ele, não, mas tudo bem, meu irmão Harry, ele tá na faculdade, quando ele voltar, ele assume e aí eu saio. E ele fica segurando esses 4 anos, né? Quando ele passar desses 4 anos, o irmão dele volta de viagem, casado, e ele fala, recebi uma oferta de emprego gigantesca, tô ganhando muito bem na cidade e tal. E o George ele começa a ficar frustrado e triste, porque ele não vai conseguir realizar aquilo que ele queria de viajar e tudo mais. Até que aquela cena lá que eu fiz é no começo do filme. Não, eu quero uma mala bem grande que dá pra botar todos os cartões postais fora dela, né? E o Chesterton fala uma coisa muito interessante, né? Tem 2 maneiras de você voltar pra casa: você dando a volta ao mundo e voltando pra casa, ou você simplesmente permanecendo nela, né? Bom, e com isso o George ele vai ficar nesse sacrifício, sempre pelos outros, e ele não entende isso, ele vai ficar muito frustrado por causa disso e infeliz, né? Eles vão se casar, né? O George e a Mary. Ele não queria muito casar com ela, né? Tem uma coisa assim ou não? Ela gostava dele desde criança e ele também gostava dela, né? E é muito interessante porque, né, ele fala assim, na primeira vez que ele se encontra, depois que eu esqueci, eu não vou casar com você nunca, tal. E a próxima cena é eles casando. Então, eles se casam, né? E antes desse casamento, né, a primeira vez que eles estão saindo, passeando, depois desse reencontro deles, de quando era criança, quando eles cresceram, eles estão passeando e encontram uma casa velha, abandonada e tal. E tem toda aquela frase famosa lá que ficou depois, né? Você quer a lua, Mary? Então vou te dar a lua, vou laçar ela e tal. E aí eles encontram essa casa abandonada. E essa casa abandonada, eles jogam lá uma pedra, quem acertar a pedra e quebrar o vidro, cada um faz um pedido e tal. Ele faz o pedido, né? Não, eu sei o que eu quero fazer hoje, amanhã e depois. Eu quero conhecer o mundo e tal. Ele fala isso de novo. E ela acerta também a pedra, mas ela não conta, fala, porque senão não vai se realizar. Bom, tem o casamento. E ele tá tomando conta da imobiliária do pai, né? E aí vai entrar o Sr. Potter de novo. O que ele vai fazer? Ele tem que quebrar os Baileys. O que ele faz? Ele manda o banco fechar por 7 dias. E nesses 7 dias do banco fechado,
o pessoal vai ficar sem dinheiro. Então o pessoal mais pobre vai ter que pegar dinheiro que está alocado lá na imobiliária dos Bailey. E todo mundo vai lá. E eles não conseguem. Porque ele não tem dinheiro para dar para todo mundo. É até bem intensa essa cena, porque a cidade inteira tá indo lá pra imobiliária. E agora? Tá todo mundo preocupado que tem que pagar as contas. E aí passa um aviso, né, que o Sr. Potter ele vai pegar $1 a 50 centavos. E o pessoal realmente cogita fazer isso e vai. Quando de repente a Mary, né, isso foi logo depois quando eles estão saindo pra lua de mel. Ela chega, não, tudo bem. E ela dá todo o dinheiro que eles tinham pra fazer a viagem pro lua de mel, dá pro George. Vocês precisam de dinheiro? Toma aqui e tal. E quanto você precisa? 275, 17,50. E ele vai dando. Até não sobrar mais nada do dinheiro dele. Mas ele conseguiu fazer todo mundo ficar com o dinheiro dele. E o Potter vai ficar cada vez mais frustrado. Né? E aí você fala, mais uma vez, George não conseguiu fazer o que ele queria. Ele vai perder a lua de mel dele. E não vai ter dinheiro nem nada. Durante todo o filme ele não vai conseguir ter ganhos financeiros significativos, né? E aí ele tá voltando meio triste depois desse final do dia, né? Ele acabou de casar nesse mesmo dia. E os dois amigos dele aparecem lá, né? Que é o Ernie e o Bert, que é um taxista e o policial. Eles entram assim, não, entra aí e tal. Entraram no carro, eles foram direto para aquela casa lá. Não, a gente vai levar pra sua casa. Ele, que casa? Não tenho casa ainda, sem dinheiro e tal. E ele chega lá naquela casa antiga. Aquela casa vazia, toda quebrada, né? Que eu falei no começo do filme. E a Mary tá lá, com um jantar esperando ele e tal. E ela bota o LP pra tocar e tal, e os amigos dele levam ele pra lá, né? Seja bem-vindo ao lar. Uma representação simbólica do presépio, né? Porque é bem naquele lugar sujo, velho, meio quebrado, onde ninguém aceitaria morar lá ou ficar lá, que é onde vai surgir uma linda família, lá naquele mesmo lugar, né? É até interessante porque depois o LP tá meio... ele acaba, né? E os dois amigos dele começam a cantar na janela do fundo. O tempo vai passando, eles vão continuando, né, a fazer isso, e ele vai entendendo que o que ele precisa fazer é importante, mas ele ainda não tem isso, né? E ele vai começar a ter esses pequenos empreendimentos, né? Ele vai criar onde era um cemitério, né? Tem um outro canto que eles vão fazendo várias casas meio que populares assim para o pessoal mais necessitado. Inclusive eles vão conseguir arrumar uma moradia para uma família numerosa italiana. Então eles chegam lá com seus 15 filhos e tal. E a Mary vai receber eles na casa nova deles, assim, ó, que nunca falte pão na mesa de vocês, sal para manter a vida de vocês temperadas e vinho. Então esse pão e o vinho também tem o símbolo da comunhão, que todo mundo lá está unido por um bem maior. O George, na vida dele, ele vai fazer isso, ele vai sempre dar aquelas pequenas ajudas assim, mas ele ainda está frustrado e infeliz. E aí o Potter, né, chama ele uma vez na mesa dele. E ele fala, eu te entendo, eu conheço você, eu sei o que você quer. Você não quer o que você quer, você não está feliz aí onde você está. Eu sei o que você precisa. E ele faz uma oferta gigantesca, que é realmente o que ele precisava, né? Ele precisava de dinheiro. E ele começa a pensar, e ele aperta a mão do Sr. Potter, né? Estão fumando charuto. Quando ele aperta a mão, ele olha 2 vezes e fala... Não é até limpa assim, e ele vê que ele não pode vender alma por causa disso, porque tudo que ele fez ia simplesmente se desfazer.
Bom, continuando, né? O irmão dele vai estar na guerra e tal. Ele vai estar tomando conta da imobiliária de novo. Quando, né, chega o final do ano, o tio dele, que é o mais esquecido, né, o tio do George Bailey, ele vai lá no banco depositar. E ele meio que esquece onde é que ele deixou o dinheiro, né? E o dinheiro se perde. E acaba chegando pro Sr. Potter, né? Porque ele meio que mostra o jornal assim, olha aqui o Bailey aqui, foi jantar com o presidente e tal, que é o irmão do George, né? E aí nesse jornal que ele mostra, o envelope se perde. E ele é todo esquecido, e ele não vai achar. Ele volta, vai ficar todo maluco. E aí o Potter descobre isso e fala: vou fazer um mandato de prisão pra você. Você vai ser preso agora. E o George Bailey começa a ficar maluco. Porque ele tá todo quebrado. Ele não consegue dinheiro pra nada. E o pessoal do banco, a polícia já tava batendo lá na imobiliária dele. E quando ele descobre que o tio dele esqueceu o dinheiro, né, perdeu, ele começa a ficar maluco. O Sr. Potter vai falar assim, ó: você vale mais morto do que vivo. E ele vai tatuar essa mensagem na alma dele. E é aí que tudo começa a desabar. Ele vai pra casa, véspera de Natal. E é interessante porque ele tem uma família maravilhosa, um monte de filhos. E a mais velha tá tocando piano, os outros estão montando a árvore de Natal. E ele chega tudo bravo, tá? E é interessante que mostra que ele conseguiu criar muito bem os filhos, né? A gente vê todos os filhos dele que praticam vida de piedade, de estresse, inclusive quando ele está passando por isso aí, ele vai embora da casa. A gente pergunta assim pra mãe, né? A gente deve rezar por ele? E ela, sim, com muita força. E aí que os filhos dele começam a rezar. E ele tá maluco, ele tá perdido, ele vale mais morto do que vivo. A imobiliária dele vai fechar, ele vai ser preso e coisa pior. E ele começa a pensar tudo isso. E ele sai, ele começa a beber no bar, no mesmo dia, na véspera de Natal. Ele bate o carro e vai pra ponte, ele olha, ele pensa em se matar. Ele começa a rezar, ele reza o Pai Nosso. Quando de repente chega a hora do famoso Clarence aparecer. Caiu um sujeito todo caricato no rio, que faz o George pular pra salvar ele. Ele acorda assim. E a gente tem essa figura do anjo meio palhação, meio engraçado, pra mostrar que a graça vem pra gente de uma maneira mais inocente possível. Da mesma forma que a nossa visão que a gente tem que ter do mundo, o próprio Chesterton falava, né? Era o mais infantil possível, como se você fosse realmente uma criança e estivesse vendo o mundo pela primeira vez. E é engraçado o Clarence porque ele tem isso. Ele não é um anjo sério nem nada, ele é um bobalhão. E aí tem tudo isso, né? Ele mostra, né? Porque o George desejou nunca mais ter nascido. E ele fala, tudo bem, seu desejo foi realizado. E ele começa a ouvir do lado esquerdo. Ele tinha se metido numa briga nesse mesmo dia, ele não estava mais sangrando. E ele começa a achar isso estranho, mas tudo bem, quem é você? Não, eu sou um anjo, estou te falando. Para com isso, você é um maluco. Não, tudo bem, venha comigo. E aí eles vão dar um passeio, uma volta na cidade de Bedford Falls, que agora chama Pottersville. Que é um lugar todo escuro, sombrio. Todas as lojas e ambientes comerciais são de luxúria, de coisas carnais. O próprio cinema mudou. A casa da mãe dele virou uma pensão. A Mary, que é a esposa dele, ela teve uma vida muito infeliz. E ele vai passando, ele vai conhecendo as pessoas e ninguém conhece ele, né? Vai passando e tal. E ele vai vendo a vida de todo mundo que estava uma desgraça. E ele não consegue entender isso. E toda hora o Clarence vai falando, olha, mas o
ele levou ele no cemitério, né? Falou assim, mas meu irmão tá aqui, mas ele foi um herói de guerra e tudo mais, ele lutou, foi um piloto. Aí o Clarence, não, naquele dia que ele caiu no rio, ele morreu. Você não tava lá pra salvar ele? Olha aqui a lápide dele. Seu pai morreu, a imobiliária acabou, o Sr. Potter dominou todo mundo agora é um servo dele, todo mundo depende dele, tá todo mundo perdido em vícios e toda a vida ficou vazio. É até interessante que todo o ambiente em volta da cidade ele fica mais escuro. E inclusive o patrão dele, quando ele era mais novo, né, mais velho, ele estava em situação muito ruim, porque o George não estava lá quando criança para poder alertar sobre o remédio, que era um veneno, né? Ele acaba dando veneno para a senhora, ela morre, ele vai preso por 20 anos e ele vira um mendigo depois disso. O pessoal até cospe nele, chuta ele na rua, as coisas ficaram bem difíceis. E isso pro George, ele fala, que doideira, o que tá acontecendo? E aí que ele vai pra casa dele, a casa dele tá toda abandonada, ele encontra a Mary e ela não conhece ele, a mãe dele não conhece ele, e ele volta pra ponte, né? Porque a polícia tá atrás dele e ele começa a implorar, por favor, Deus, que eu viva de novo. Guardem essa frase, que eu viva de novo. Aquela hora que o Clarence pulou na água, e ele pulou também, aquela água, ela representa, de certa forma, o batismo, que é exatamente nessa hora que ele fala, que ele pede para viver de novo, que ele quer viver novamente. E depois desse encontro com a água, ele realmente tem isso, porque ele volta a ficar surdo do lado esquerdo, a boca está sangrando, ele bota a mão no bolso, ele encontra as pétalas da filha dele, que isso mostra uma reconexão com a filha dele, né? As pétalas têm toda a parte mariana também, e ele começa a abraçar todo mundo que ele vê na rua, sai pulando, gritando Feliz Natal. Ele chega em casa, tem todas as crianças assim, papai, você voltou. E ele não tá mais nem aí se ele vai preso, se a imobiliária vai fechar. Ele reconheceu que se não fosse por causa dele, toda a cidade teria desabado. Mas não só a cidade, a vida das pessoas. E mais do que isso, a alma delas, né? E é aí que chega uma parte muito interessante do filme, que é a cena final, né? O famoso clímax do filme. A Mary chega e fala, eu liguei para alguns vizinhos, e com o tempo vai passando, né? Vai chegando todo mundo da cidade e entrando na casa dele e fala, não, o que? O George Bailey precisa de ajuda? Não, ele me salvou, tal, ok. E todo mundo chega, o tio chega com um balde assim, de uma cesta, e todo mundo vai botando dinheiro e tal. E aí depois chega o irmão dele da guerra, todo fardado e tal. Ele faz um brinde, né? Um brinde ao George Bailey, o homem mais rico da cidade, né? Mas não rico financeiramente, né? Porque agora realmente ele é rico. Ele entende a circunstância dele e o que ele tem que fazer. E também quando começa a cantar Auld Lang Syne, o sino toca da árvore de Natal, e a filhinha dele fala assim, pai, toda vez que o sino toca, um anjo ganha as suas asas, né? Que é o Clarence, que cumpriu a missão dele, né? E aí aparece um livro na mão dele, com a dedicatória do Clarence, que o livro é o Tom Sawyer. Quando ele volta para casa, ele volta para a realidade, é meia-noite e é Natal, e a gente pode ver que não é só ele que está nascendo de novo, Jesus está nascendo, né?
realmente o Natal está acontecendo. Bom, algumas considerações do filme sobre a produção. O diretor é o Frank Capra, né? Alguns amigos descobriram que ele tinha um talento bom como diretor, né? E apresentaram para ele alguns livros do Chesterton, como Ortodoxia, né? Ele teve contato com o distributismo, a doutrina social da igreja, e tanto é que ele fez esses filmes aí. Tem outro filme que é Mr. Smith Goes to Washington, que em português é A Mulher Faz o Homem. Bom, aí a gente pergunta, né? O que tem de Chesterton, o que tem de Dickens? E tem tudo. Tem tudo. A própria cidade, tudo que... As mensagens que são passadas são mensagens da doutrina social da igreja, do distributismo, né? Que a gente tem a figura do Sr. Potter, que é a ausência de qualquer graça, a ausência de... Eu vejo ele como se fosse um anjo mau mesmo, o demônio aguçando para ele poder ir pra... Pois é. Ele é algo para o né? Exatamente. E é uma cidade pequena que, com essa imobiliária, todo mundo que era pobre não teria condições, agora tem. E é muito bacana isso aí do Chesterton, né? Que para você conhecer sua casa, né? Voltar para casa, você pode dar a volta ou você só fica em casa e compreender e amar a realidade, que é isso aí que acontece no final. O George Bailey, ele conhece a família maravilhosa que ele tem, a esposa maravilhosa que ele tem, a cidade que ele ajudou a construir, continuando o trabalho do pai, né? Quando ele era mais novo, ele acreditava que o pai dele era um cara muito bom, honrado, mas ele falou, falta uma coisa meu pai, ele não tem esse negócio de querer viajar. E depois ele descobre que quanto mais ele dá de si mesmo, mais ele ganha, por paradoxal que pareça. Inclusive no próprio filme, que a gente vê que ele só perde, mas na verdade ele só ganha, porque ele ganha uma família maravilhosa, ele consegue restaurar a cidade toda, né? Voltando ao Frank Capra, bom, ele estava percebendo, né, lá nos anos 40, uma grande onda de ateísmo em Hollywood, né, tanto nos filmes e tudo mais. E ele decide bancar esse filme inteiro com o próprio dinheiro do bolso dele, para ficar totalmente longe de qualquer ideologia hollywoodiana. E ele vai fazer isso e vários outros filmes também. Bom, esse é um filme maravilhoso, simplesmente maravilhoso, que é sempre bom a gente rever no Natal, com as famílias, com crianças principalmente, porque falta, né, na nossa, principalmente na minha geração e nas novas aí, arquétipos do homem, da mulher, e bom, o filme é simplesmente maravilhoso. Então, quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, ajude a divulgar esse filme, porque é um filme muito bom, né? E não é muito fácil de ser encontrado, a gente não vê na Netflix nem nada, mas fica a dica aí. Obrigado.